As pessoas do nosso grupo sabem que há muitos anos eu me dedico a um tema que para mim é muito importante. E essa noite eu tive dois sonhos assim muito intensos. Às vezes você fala sonho, a gente pode chamar de experiências, né? Mas a verdade é que essas experiências, elas de alguma maneira impactaram ou me emocionaram e terminaram por orientar esse meu dia. E eu comecei o dia com essa vontade de homenagear, né, as pessoas que participaram dessa experiência, no meu sonho, e produzir um pequeno vídeo voltando a esse tema. E para me ajudar nessa construção, eu escolhi um vídeo muito interessante do padre Ricardo. Eu tenho um canal, né, no YouTube, e dentre as playlists ou podcasts, como quiser chamar, eu tenho um que chama Reagindo aos Posicionamentos Sintrópicos e Não Sintrópicos. Então é nesse sentido, de alguma maneira eu vou reagir ao vídeo do padre Ricardo para poder, uma vez mais, voltar a esse tema que é tão caro para mim, né? Qual é esse tema? Bom, toda a experiência da noite, ou os dois sonhos, né? Eles têm relação com a filosofia sintrópica e a arte e a ciência da meditação, né? Assim, as pessoas mais próximas de mim, do meu trabalho, sabem que eu tenho uma espécie de livro-blog que se pretende uma reflexão canônica, né? Exatamente sobre esse tema, sobre a meditação considerada a partir do prisma de Sharada na Bhagavad Gita. Então, Sharada, que é esse sentimento sintrópico de convicção íntima, né? Esse fogo, esse ardor do coração, esse poder de colocar o amor em ação, nesse entendimento que tem a ver com o sonho, que tem a ver com a minha escolha para usar esse pequeno vídeo de 1 minuto e meio do padre Ricardo, né? Como contra-exemplo, é porque eu vou tratar exatamente desse entendimento de Sharada de um modo novo, talvez inesperado, né? Apesar de que eu já tenha escrito muito sobre isso, porque a linguagem que eu vou adotar agora é um pouco diferente. Eu quero falar nessa intersecção não vazia que existe entre a fides e o cogito cartesiano. A fides, a fé, né? Essa crença bem fundamentada nos dogmas, né? Eu
quero falar disso. Que Shaladar é essa intersecção não vazia. E eu quero reforçar isso porque Shaladar é um termo cujo conceito não ocorre na literatura ocidental, na filosofia ocidental. Não existe um equivalente para aquilo que esse conceito designa. Até por isso mesmo, porque no entendimento do Ocidente, o filosófico do Ocidente, a intersecção entre a fides e o cogito é vazia. Cada um dialoga com um universo diferente, né? O universo da matéria, no caso do cogito, o mundo material, e no caso do espírito, né? O mundo espiritual, que é a fé. Sendo que esses dois universos não dialogam, é como se a igreja dissesse para a ciência, e vice-versa. Você não se meta na minha área que eu não me meto na sua. Então, alguns dão conta das questões de razão, de fato, e outros das questões de fé. Né? Então é assim que o mundo ocidental foi pensado, pelo menos desde o início da modernidade, desde o início do surgimento do cógito cartesiano, que inaugura o período da consciência no Ocidente, né? E que representa uma espécie de crítica ou de superação, né, ao paradigma medieval fundado lá em Santo Agostinho, formulado por Santo Anselmo e muito bem fundamentado por São Tomás de Aquino, que é a expressão fides queris intellectum. Não sei se minha pronúncia do latim está correta, mas quer dizer a fé como pressuposto para o conhecimento. Né? E esse vídeo do Padre Ricardo vai tratar exatamente dessa expressão. Por isso ele é muito caro para mim, porque ele vai deixar claríssimo o que é que se entende por fides queris intellectum. Eu pretendo desenvolver essa ideia, né, de que Shaladar representa essa espécie de bússola interior orientada pelos princípios da confiança, a moda do cógito, né, e da prudência, principalmente a moda do cógito, é, ou seja, representa esse sentimento intuitivo que ilumina a razão em direção à verdade e ao absoluto. Então, essa é a matéria de todo o meu livro-blog. Eu não quero me estender mais. Eu vou deixar o Padre Ricardo falar por 1 minuto e meio e aí eu quero comentar um pouco em cima da fala dele. Então, deixo vocês agora com a fala do Padre Ricardo. Todo mundo sabe que na Bíblia tem 4 evangelhos, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que entraram aqui no Novo Testamento grego. Esse Novo Testamento são 27 livros, igualzinho ao Novo Testamento que os protestantes têm. Mas as pessoas acham que, sei lá, na época dos apóstolos, São Paulo andava por aí com esse texto na mão, ou as pessoas pregavam tendo esse texto. Não é verdade, gente. Existiam inúmeros outros evangelhos. Tem aqui os evangelhos apócrifos. Né? Você pode ter acesso, vendido, né? Nas linguagens originais, em grego, copta, em latim. Evangelhos que apresentam um Jesus bem diferente daquele que a gente está acostumado. Pois bem, nessa floresta de evangelhos, a igreja escolheu 4. Como é que você crê no evangelho? Só tem um jeito. É aquilo que Santo Agostinho nos diz, e está lá no Catecismo da Igreja Católica. Eu não creria nos evangelhos se a isso não me ordenasse a Santa Igreja Católica.
Nós cremos na Bíblia porque cremos na igreja. Todo domingo a gente se levanta e diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio na Igreja Católica. Gozado que não existe nenhum artigo do credo que diz assim, creio na Bíblia. Por quê? Porque através da nossa fé na igreja, nós recebemos a Bíblia. E é necessário a gente lembrar disso. Olha só que interessante, né? Ele, como católico, é isso que é mais interessante. Como católico, ele se refere a Santo Agostinho e ele nos lembra que Santo Agostinho talvez não tivesse razões para acreditar no Evangelho. Olha que interessante. Mas ele crê porque assim ensina a igreja. Então percebe que ele por si próprio não teria essa confiança, essa certeza interior para acreditar no texto. Isso é dado de fora. E a gente sabe que no caso de Descartes, a ideia é oposta, né? Surge como crítica a essa perspectiva fundada na fé, na crença. Pelo contrário, Descartes inaugura a Idade Moderna, estabelecendo aquele método que ia servir de base para o nascimento da ciência, que é a dúvida. Daí a expressão completa do cogito. Duvido, logo penso, logo existo. E ele tem isso como uma convicção íntima, um sentimento íntimo de certeza. Né? Não porque ele tem fé em qualquer coisa, a não ser em si mesmo. Para chegar a essa primeira certeza sensível. Então, diferentemente daquilo que é da matéria da religião, né, que é objeto de fé, aquilo que vai se tornar matéria da ciência é aquilo que, como método, eu chego às verdades da ciência por meio da dúvida. Daí, para o Ocidente, esses dois universos serem mutuamente exclusivos e a intersecção entre ambos vazia. E quem acompanha um pouquinho do meu trabalho sabe que eu procuro apresentar esse conceito charadá, né, nesse sentido talvez pouco esperado, de que seria uma espécie de bússola sintrópica para o conhecimento, para a ética e para a espiritualidade, né? Ou seja, é como se eu estivesse buscando, voltando ao sonho da minha noite, tive uma experiência muito forte, onde eu vi esse conceito vivido de forma paradigmática, tal qual eu tinha presenciado lá no início da minha vida espiritual, né? De forma concreta, objetiva. Isso que o Ocidente não sabe muito bem como identificar e qualificar, né? E que é exatamente essa coisa característica que está presente em Arjuna, no diálogo da Bhagavad Gita.
com Krishna. Essa mesma coisa que se manifesta na tradição ocidental, mas que ela não elabora muito bem em torno desse conceito, né? Que é aquilo que aparece, por exemplo, em Joana d'Arc, sob a forma daquela convicção íntima, aquela coragem, aquela certeza de um tal caminho a ser seguido, um ardor, um fervor do coração que te convocava numa certa direção. Então, esse é o tema do meu livro-blog, né? Que argumenta que todos nós podemos nos nutrir e desenvolver essa capacidade, essa bússola, né? Que a principal ferramenta para isso seriam as práticas contemplativas, as práticas de meditação, né? Então, por quê? Porque essas práticas nos colocariam em sintonia com o sagrado que se manifesta no universo, né? Com essa lei do equilíbrio cósmico, com essa lei sintrópica, que o Rig Veda denomina como Rita. Né? Bom, tudo isso eu não quero elaborar muito, tenho vários textos que falam sobre isso, só quero lembrar que o padre Ricardo me possibilita voltar a esse tema para falar de Sharadá enquanto a intersecção entre a fé e a razão. Né? Essa intersecção não vazia entre a fé e a razão, né? Entre isso que a epistemologia tradicional procura entender como crença verdadeira, justificada, que é o que se entende por conhecimento. Essa definição ela é insuficiente. Quem trabalha com epistemologia sabe das falhas, dos problemas, né? Dessa definição em certos cenários. Eu não vou aqui voltar a esse exemplo, embora tenha um texto que eu trate dessas limitações. Né? Em contraste, né, com esse entendimento sobre a via do conhecimento, quando eu penso numa ciência sintrópica fundada nesse entendimento de Sharadá, né, eu percebo que o conhecimento genuíno ele requer algo mais. Ele requer um elemento que transcende a esfera da mera crença, né? Alguma coisa que nos conecta com a intuição, com essa convicção profunda e com esse fervor, com esse ardor que a gente tem, esse ardor do coração que a gente sente quando contata, de fato, com a verdade. Então é daí que eu vejo o Sharadá como esse ponto de encontro, né, entre a fé e o cogito. Isso tem um outro texto que eu escrevi do livro blog, né, vai nos levar a refletir sobre o entendimento de homem, de ser humano, que chegou até nós, né, via Aristóteles, né, definição de homem. O homem é um ser racional, que para isso que eu estou trabalhando agora, né, parece uma definição insuficiente. Até porque hoje em dia a gente sabe que certas espécies, um pouquinho de elementos de inteligência, de pensamento, daquilo que a gente podia atribuir ao racional, né, está presente em outras espécies. Ou seja, que isso não é aquilo que é próprio, característico do ser humano. Então, foi nesse sentido que a gente começou a trabalhar com essa outra coisa, com essa outra dimensão, né? Que foi objeto do meu sonho. Eu não falo de sonho como nada de místico, transcendental.
Eu falo do sonho como aquilo que, de alguma maneira, emociona o meu mental e ativa certos lugares que me inspiram em certa direção, que, dependendo da qualidade do sonho, a gente sabe que tem que ir por aquele caminho, avançar para ver onde aquela intuição, né, aquele processo heurístico vai nos conduzir. Quando a gente quer pensar numa ciência agora, né, não essa ciência que quanto mais avança, mais nos coloca perto do precipício e da destruição total do planeta. Essa é uma ciência míope, é uma ciência cega ainda, né? Uma ciência sem coração, porque ela é meramente racional. Então eu quero voltar a falar disso. Quero voltar a falar dessa outra ciência que pode ser construída a partir desse lugar, vivido por Joana d'Arc, por Arjuna, essa coisa que eles manifestavam fortemente, né? E não só eles, muitos outros, que a gente não percebia isso atuando. Obviamente, como é o caso de Copérnico, Galileu, né? Todos esses que ardiam no coração quando contatavam com uma verdade, fosse ou não ela aceita pela tradição, por exemplo, né? É isso, eu quero falar disso, porque eu estou pensando já nessa forma de superar, né, essa separação, essa pseudo-intersecção vazia entre o que é da esfera da religião, o que é da esfera da ciência, entre o que é objeto de fé e o que é objeto da razão, né? Quero pensar nessa ponte entre ciência e espiritualidade. Acreditar nessa ponte é acreditar nessa intersecção não vazia, né? Para poder falar isso, bom, tem vários modos de entrar, já tratei disso também em outros artigos, né? Mas eu tenho que lembrar que esse caminho, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, ele atinge o ápice da sua maturidade filosófica com Kant. Com Kant. Então, isso que eu quero expressar, de alguma maneira, também representa a superação desse pensamento kantiano, já muito criticado também por muitos filósofos de outras escolas, né? Um olhar mais romântico, mais transcendentalista, sei lá, de Rousseau até Heidegger. Não posso entrar nesses detalhes aqui, mas é saber que essa crítica existe, é pertinente. Então é possível apontar para as limitações do edifício kantiano. E é sobre isso que eu quero falar só um minutinho, né? Eu tenho um texto no livro blog que é só sobre isso, né? Sobre essa forma de transcender o pensamento kantiano, quando a gente começa a apontar para essa integração da razão com o sentimento, na busca, por exemplo, por uma ética, um dos objetos de Kant é a ética, por uma ética não kantiana, mas sintrópica, né?
ou seja, que é a busca por uma nova fundamentação da moralidade. Então, essa expressão do imperativo categórico, por exemplo, da ética, né? Age apenas segundo uma máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Essa busca por uma universalidade abstrata, né, resulta nessa ética fria, inorgânica e desprovida da vitalidade ardorosa do sentimento sintrópico. Esse imperativo categórico, né, com a sua ênfase no dever e na universalidade de uma lei moral, né, ignora completamente a complexidade da experiência humana, a riqueza das relações interpessoais e a importância do sentimento na vida moral. O sentimento é que é importante, né? Então essa ética kantiana, né, ela acaba sendo nada além de uma caricatura da verdadeira moralidade, né? Que deve levar em conta a singularidade de cada indivíduo, a diversidade das culturas e a profunda interconexão entre razão e sentimento. Eu acho que quem quiser ver a crítica a Kant é melhor estudar desde Hume até Rousseau, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche e Sartre. Todos eles são críticos desse entendimento frio, dessa lógica de máquina que orienta a ética kantiana. Estou dizendo tudo isso, claro, para voltar naquela ideia da experiência de Joana d'Arc, do Árjuna, desse sonho que eu tive à noite, dessa imagem, dessa visão objetiva, né, de uma pessoa encarnando essa coisa ainda um pouco estranha assim, ao comum das pessoas, né, no Ocidente, né, que é esse perfeito casamento, como se dá com os grandes artistas e os grandes cientistas, né, entre a esfera do sentimento intuitivo e da razão. E é isso que deveria servir de fundamento e de paradigma para que a gente constituísse uma boa ciência, essa nova ciência, que a gente aqui e ali já vê, né, as pessoas clamando por ela, né, na área de ecologia, na área da biologia. Isso me leva, então, voltando aqui a essa ideia de criticar a definição aristotélica de homem como animal racional e propor essa definição sintrópica, né, do homem como esse ser capaz de ter esse sentimento intuitivo com relação à transcendência, com relação ao sagrado de todas as coisas. É isso que é próprio do homem, não está presente em nenhuma outra cultura, né? Então é disso, essa que é a matéria central da Bhagavad Gita, e é por isso que você pode amestrar ou adestrar um cãozinho, um elefante no circo, ou se valer da inteligência de certas espécies para conseguir certos resultados, né? Mas você não consegue dessas espécies que elas desenvolvam isso que é próprio do homem, que só se desenvolve por meio de práticas contemplativas e de meditação. O que me permite falar de novo de Shraddha como algo que transcende a mera fé religiosa e que deixa claro para a gente que a fé jamais, aliás, Shraddha jamais poderia ser traduzido por fé, porque o padre Ricardo pode falar da fé, da sua fé, da fé católica,
com muita propriedade, com toda a correção. Mas isso que ele com razão atribui a Santo Agostinho para que ele possa crer na Bíblia, jamais se aplicaria ao conceito de Shaladá. Porque Shaladá, aqui agora fazendo contraponto com a fé e com o padre Ricardo, né? Shaladá tem essa componente de fé, sim, mas fé em si mesmo. Aquela convicção íntima que os grandes seres alcançam nesse planeta quando percorrem essa via amorosa ligada ao coração. Ou seja, você confia no seu sagrado coração. Você confia nessa certeza interior. Você não tem medo da dúvida. A dúvida não é nenhum ser demoníaco querendo te afastar da sua fé, porque a dúvida, quando testada ao limite e ela não se sustenta, ela dá origem a essa fé superior, que não é a fides, mas a Shaladá. É aquela certeza testada e verificada na prática objetiva ou subjetiva do indivíduo. Então, eu agradeço ao Padre Ricardo por me dar essa oportunidade de dizer que Shaladá é muito mais que fé. E é nesse algo a mais que a fé que Shaladá serve, com essa fé em si mesmo, que ela serve de intersecção não vazia. E sirva para que a gente atualize, para que a gente renove a validade dessa grande intuição, com muita verdade, na expressão de Santo Agostinho, tão bem captada por Santo Anselmo, que procurou formular esse entendimento de Santo Agostinho dentro desse paradigma fides queres intellecto, tão bem fundamentado por São Tomás, mas que, infelizmente, ao longo do tempo, com o nascimento da ciência, que não existia antes, ele não se sustenta, mas nem poderia, porque como é que esses grandes santos, grandes seres, podiam dar conta de uma coisa, até poderiam, mas era muito difícil, que ainda não tinha nascido, que é a própria experiência da consciência, da razão, da ciência. Eu reescrevo o paradigma de Santo Anselmo, e ao invés de fides queres intellecto, eu escrevo Shaladá queres intellecto. Eu trouxe, de novo para esse campo, toda a espiritualidade, mas aquela espiritualidade nesse sentido renovado, né? De uma fé que é fé em si mesmo, porque é uma fé raciocinada, testada, né? E não aquela fé, na fala do Padre Ricardo, né? Conforme ele diz, aquela que Santo Agostinho tinha para poder ter fé nos evangelhos, que por ele próprio ele não teria condições, porque lhe faltava conhecimento para ter essa convicção íntima, que ele se levasse a ter certeza naquelas verdades expressas no Evangelho. E daí que são poucos que podem dizer, além desses 4 evangelhos, eu tenho fé também nesse outro evangelho. Não me importa que nenhuma igreja tenha descartado ou não esse evangelho. É a minha Shaladá que o valida, tal qual como se dá na ciência. Quando o experimento leva à certeza, porque o experimento resiste e resolve todas as dúvidas. Né? Se por acaso alguma dúvida sobrar, você descarta
aquela crença infundada. Então é isso que eu tinha para dizer. Porque não existe validação maior do que o próprio Sagrado Coração. Quando eu comungo com o Sagrado, com o amor, com o Espírito Santo, quando eu, pela comunhão, posso dizer, eu e o Pai somos um, é esse coração sagrado, nesse estado de comunhão, que tem autoridade e legitimidade maior do que qualquer outra instância externa da verdade. Qualquer argumento de autoridade, nada se compara com a manifestação do Espírito de Deus em nosso próprio coração. E a gente tem o sinal dessa verdade quando o coração arde, se inflama de charadá, ou seja, se inflama desse amor que nos incendeia o corpo todo, tal qual quando um cientista tem uma grande ideia, encontra a sua descoberta, um músico tem inspiração para sua música, ele sabe, naquele instante de sagrado, que ele tocou nesse lugar inacessível de fora para dentro. Mas a gente toca nele para que ele vá ao mundo de dentro para fora. Então, grato. Namastê.